Se você é um profissional que vende serviço e está sempre vendendo serviços mensais, fique sabendo que você está cometendo um dos maiores erros que fazem várias e várias pessoas entrarem em falência. E vender o plano mensal, igual eu comentei, acaba sendo um dos maiores passos para você criar essa imprevisibilidade aí na sua empresa. Aquelas noites mal dormidas, sem saber se o cliente vai ficar com você ou não. Ou aqueles meses onde um mês você vai vender muito e o outro mês você vai vender pouco, porque saiu muitas pessoas. Então a sua retenção fica muito menor e você não consegue ter aquela previsibilidade, aquelas noites de sono bem dormida, aquela garantia de que próximo mês você vai ter X de faturamento. Quando a gente fala de vender planos trimestrais, semestrais e anuais, que eu vou te mostrar aqui agora como eles funcionam, a gente está falando de um crescimento exponencial, onde você coloca uma pessoa para dentro, ela vai ficar com você durante 12 meses. Então, todas as pessoas que você ir colocando para dentro, você vai conseguir ter aquele ganho exponencial e não um ganho aritmético, onde você coloca um, no outro mês ela sai, um menos um mais um menos um, e fica aquela inconstância muito grande. E nos últimos tempos, eu venho estudando muito sobre retenção de clientes. Essa estratégia de você vender planos maiores é uma das estratégias para você reter o cliente por muito mais tempo. Inclusive, eu gravei um vídeo falando só sobre retenção de clientes dentro do seu serviço. E com esses estudos que eu venho fazendo, essas análises de mercado, análise de cliente também, é muito comum uma média de mercado de cerca de 10 a 15% de taxa de cancelamento. Vamos supor que um mês você vai estar com 100 clientes. O mais comum de se acontecer é que no próximo mês você já vai ter 90. Cerca de 10% dessas pessoas vão cancelar. E é inevitável, ninguém vai ficar com você para sempre. Mas é possível a gente utilizar as estratégias da maneira certa para você reter essa pessoa da melhor maneira possível. Porque pensa comigo, você que vende um serviço, um nutricionista, um personal, uma academia ou um professor que vende conhecimento, qualquer profissional, a parte que ele mais vai ter trabalho, a parte onde ele vai mais dispor do tempo dele para entregar esse serviço, vai ser naquele primeiro mês, onde você precisa entender a rotina da pessoa, a alimentação dela, entender os planos que ela vai querer, entender o que ela quer, a pessoa precisa se adaptar. Então são várias nuances no início que vai te tomando um tempo. Isso é inevitável, isso é de qualquer serviço. Não é do seu específico. Principalmente em serviços mais personalizados, o primeiro mês sempre vai ser o que vai te tomar mais tempo ali da sua empresa. Então o grande problema está aqui na nossa cara. Se o primeiro mês é o mês que mais te dá trabalho e o cliente já tem a possibilidade de sair no segundo mês, todo aquele trabalho inicial que você fez vai ser praticamente desperdiçado. Por quê? Porque o cliente ficou desanimado, o cliente desistiu, ou várias outras coisas ali. Talvez o cliente não está tão compromissado mais. Por quê? Porque também abriu essa margem para ele sair. E ele sai no segundo mês e você instantaneamente fica no prejuízo. Olha, eu acredito que já tenha ficado claro que você precisa criar planos aí dentro do seu serviço. Mas talvez você esteja já se perguntando como eu vou fazer isso. Olha, para muitos profissionais isso aqui pode ser uma coisa muito simples, mas dentro das consultorias que eu venho fazendo com profissionais da área fitness, eu percebo que muitos deles não aplicam essa estratégia de retenção. É normal, é muito normal as academias aplicarem, vender planos ali de 12 meses, mas quando a gente fala de nutricionistas, personagens, acaba que ainda é uma estratégia muito atípica ali para eles, e eu quero te mostrar aqui agora como você pode aplicar no seu negócio essa estratégia e reter o cliente por muito mais tempo. O mais importante, como você pode vender esses planos de 12 meses, porque é claro, vai ser mais difícil vender 12 meses do que apenas um mês. Essa questão de dividir, principalmente ali pelo cartão de crédito, não é nada contra a lei não, viu? Principalmente aí no ramo da saúde. Se você passar o link ali de pagamento, passar na maquininha, e dividir em 12 vezes ou pegar já o valor completo, isso não é contra a lei. Eu vejo muitos nutricionistas achar que precisa de criar contrato ou algo do tipo, que precisa já contratar advogado por conta disso. É claro, uma vez ou outra pode dar problema, mas esse prejuízo que pode dar problema vai ser muito pequeno do ganho que você tende a ter. Então eu quero te apresentar aqui a estrutura do plano mensal, trimestral ou semestral e o anual. Já falando dessa distinção do trimestral e do semestral, vai depender muito do seu posicionamento. Se você está começando agora, eu recomendo você começar com o mensal
o trimestral e o seu último, seu semestral, para você ir se acostumando com esse dinamismo ali, cobrar as pessoas por muito mais tempo. Agora, se você já tem uma base muito boa de clientes, se está sempre chegando clientes aí com você, você já tem uma estratégia de captação de clientes muito bem estabelecida, você já pode ir para o próximo passo, onde o menor plano que você vai vender é o trimestral, e depois o semestral, e depois o anual. Quando a gente fala desses preços, é claro, a gente precisa criar mecanismos para fazer a pessoa contratar o anual. A primeira coisa é que quando você for apresentar o seu plano, você nunca vai começar pelo mensal ou pelo seu plano menor. Você sempre vai mostrar o seu maior plano, o seu plano de 12 meses. E se a pessoa trazer alguma objeção, você tenta quebrar ela, que eu vou te mostrar aqui alguns scripts. Se ainda não der certo de quebrar essa objeção, você vai lá e apresenta o plano semestral ou mensal. Vai descendo ali até realmente fizer sentido para a pessoa. Em relação à precificação, trouxe um exemplo aqui bem básico mesmo, de uma exemplificação para você entender. O mensal você sempre vai cobrar muito mais caro, algo bem fora ali dos seus planos recorrentes. Por quê? Porque você precisa dar um benefício maior para aquela pessoa que está comprometida com você por muito mais tempo. Então, um exemplo, se no trimestral a sua consulta, o serviço que você vende está ali na faixa de R$200, o seu trimestral precisa estar ali na faixa de 300, 350. Por quê? Para mostrar que você valoriza a pessoa que vai ficar com você por muito mais tempo. Então entra naquilo. O seu mensal vai ser bem acima do seu plano recorrente. O trimestral ou semestral vai ser menor o preço e o anual vai ser o menor de todos. Mas quando a gente vê, você aqui está multiplicando por 12 vezes, são 12 parcelas ali. Trazendo um exemplo aqui, se no trimestral você cobra cerca de 180 por mês, isso aqui dá 550 o plano completo. Se no semestral você cobra cerca de 166, isso vai dar R$1.000 no plano completo. Se no anual você cobra 150 por mês, isso vai dar 1.800 no plano completo. Acaba que eu trouxe alguns números aqui para ficar um pouco mais claro, mas isso aí vai encaixar dentro da sua realidade, do quanto você vende o seu serviço. Enquanto a gente entra na ideia de como vender esses planos, a primeira etapa é aquela, onde você sempre vai mostrar primeiro o seu plano anual, aquele seu plano principal e falar, olha, esse aqui é o meu plano mais escolhido. As pessoas normalmente escolhem esse para ficar mais tempo comigo, para ter mais esses benefícios. E um dos gatilhos para você vender esse plano anual é justamente falando do desconto. Olha, se você pegar o plano anual, você vai ter esse desconto de X%, por conta que eu beneficio as pessoas que criam esse compromisso comigo há muito mais tempo. Entende que não é nenhuma tática suja de vendedor, você só está beneficiando a pessoa que está com você por muito mais tempo, e isso é positivo, não só para você, mas também para a pessoa que está recebendo esse desconto. E vai ter um resultado muito maior com você também. E o bom de você mostrar o seu plano anual primeiro também é que você vai aproveitar muito o ânimo da pessoa, aquele compromisso inicial que normalmente as pessoas têm. E é normal sim ele ir decaindo ao longo do tempo, a pessoa ir desanimando ao longo do tempo, porque a gente está trabalhando com pessoas, está trabalhando com humanos e tem essa questão, e tem essa variável ali. Então, quando a pessoa chega bem animada com você, você já tem que garantir que ela vai ficar por muito mais tempo com você para ela ter o resultado que ela realmente quer. Porque senão ela vai entrar num mês, já vai sair no próximo, já vai ter abertura para sair no próximo. Não vou bater nesse ponto novamente, mas é bem essencial mesmo você ter esses planos. E caso a pessoa ainda insista, não, Rian, o 12 vezes ainda está muito fora da minha realidade, eu não consigo fazer isso, eu não consigo dividir. Você pode falar, olha, eu valorizo as pessoas que estão há mais tempo comigo, por isso que eu ofereço esse plano anual com um preço muito abaixo e por isso também que eu ofereço como bônus esse 2 meses grátis, é por isso que eu ofereço como bônus 3 avaliações ao longo do ano, 3 avaliações de biopedância. Um exemplo, você não só dá um desconto no plano anual, mas também adicionar outras coisas, criar uma oferta muito irresistível para você conseguir vender mais esse plano anual. É um dos formatos também de vender cada vez mais. E caso a pessoa ainda insista que não quer o plano anual, você fala, tudo bem, então eu quero te apresentar esse plano aqui, que é o plano trimestral ou o plano semestral. Entende que o preço nesse plano semestral, no conjunto total, vai estar muito menor, porque praticamente dividiu por 12, vamos dizer assim.
E você ainda fez o famoso downsell, onde você apresenta um produto mais barato, sendo que a pessoa recusou o seu produto mais caro, vamos dizer assim. Então fica muito mais fácil dessa pessoa fechar. E caso ela ainda insista que não quer fechar o semestral, você oferece o trimestral e por último você fala, olha, vamos fechar então o mensal, eu vou te apresentar isso, mas a gente já deixa fechado na data tal, a gente já iniciar o plano anual e eu vou te dar o benefício de a gente manter esse desconto que eu tô entregando nessa reunião no dia tal. Então eu posso pegar esse compromisso com você, bom que você conhece mais o meu trabalho, e assim a gente conquista o tão sonhado físico que você almeja, que você me mostrou aqui agora mesmo. Olha, se você não utiliza essas estratégias, aplica ela hoje mesmo. Eu tenho certeza que suas vendas vão aumentar, o seu ticket vai aumentar e as pessoas vão ficar com você por muito mais tempo. Se você quer entender de forma mais profunda como estruturar a sua empresa, sua venda de serviço e vender todos os dias, aqui no primeiro link da descrição vou deixar um link para você entrar em contato comigo, onde eu quero te entregar aqui de presente uma consultoria de 1 hora comigo. É um diagnóstico estratégico, onde eu vou entender tudo que você vem fazendo, a gente vai ter essa troca de ideia, eu vou te apresentar algumas estratégias que você pode aplicar na sua empresa hoje, a gente vai entender o seu maior gargalo e se no final, se fizer sentido, depois da gente ter conversado, depois de eu ter te ajudado, se fizer sentido, eu apresento os meus planos aqui da agência. Então, te espero ali do outro lado.